RCP Notícias. Marco relógio, 13 horas em Cabo Verde, Jornal da Tarde da RCV, edição para esta terça-feira. Abrimos a conhecer os principais tópicos. Boa tarde. Terminal de Cruzeiros São Vicente recebe o primeiro navio de cruzeiro com turistas a bordo no arranque da nova época dos cruzeiros. O CID convoca a imprensa para apresentar o seu balanço amargo da governação de maiorias que falharam na governação na perspectiva do partido. Novas casas de acolhimento serão criadas em Santiago, Sal e Boa Vista para receber mulheres vítimas de VBG e também seus filhos. Nova lei de estrangeiros aprovada pela Assembleia da República de Portugal, menos severa que a primeira versão, mas com endurecimento de algumas disposições legais, como o aumento do tempo para pedir nacionalidade. Flotilha de 40 embarcações que pretende levar ajuda humanitária a Gaza aproxima-se da zona de risco e perde a escolta de navio de guerra da Itália que deixa o grupo à sua sorte. Acompanhe estas e outras notícias já a seguir numa edição do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. Com o início da nova época de cruzeiros, o terminal de cruzeiros de Mindelo, inaugurado em junho passado, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, recebeu esta manhã o primeiro navio de cruzeiro com passageiros a bordo, perto de 230. O desembarque e embarque dos turistas e as atividades desenvolvidas durante a estadia dos turistas em trânsito são apontados pelo ministro do Mar como exemplos de dinâmicas geradoras de rendimentos que poderão impulsionar a economia de São Vicente também de outras ilhas. O José Pedro dos Santos assina a reportagem. Com expectativas em alta, a Enapor assinala a nova temporada de cruzeiros. A partir de hoje até junho de 2026 são esperados uma centena de navios em São Vicente. O primeiro Scanning Ellipse inaugura, em definitiva, a atracação no Porto de Cruzeiros de Mindelo, uma infraestrutura referenciada como moderna, capaz de receber navios de grande porte e que posiciona Cabo Verde em condições competitivas no setor do turismo sustentável de cruzeiros, afirma o Ministro do Mar. Inicia hoje o funcionamento deste importante porto, que já tem a sua organização, a sua administração, que já tem as suas parcerias internacionais através do Global Port, mas também através de todo o sistema de turismo a nível nacional, no sentido de diversificar cada vez mais o turismo nacional e lançar esta importante infraestrutura que é uma mais-valia, um upgrading de dentro da diversificação do turismo que é prestado a nível nacional. O que se quer é multiplicar essas entradas, é explorar esse porto ao máximo. A chegada do navio de bandeira australiana com 168 metros de comprimento tendo a bordo 228 passageiros e 176 tripulantes é encarado por Jorge Santos como um sinal de que o turismo de cruzeiros continua pulsante e servindo de alavanca ao crescimento económico da ilha de São Vicente. Esse porto de cruzeiro é um nó de cruzeiro do Atlântico Médio. O que se quer é criar esse hub de cruzeiro em que as pessoas terminam e iniciam o cruzeiro a partir daqui, com uma ligação com os aeroportos, com toda a infraestruturação turística. Isto é que sofistica, não é? O turismo de cruzeiro, que não é só o marítimo, é o aéreo, é a estadia das pessoas, o stopover. As pessoas já podem vir e fazer o stopover também aqui em São Vicente. Por isso, a complexidade deste porto e também o momento que nós estamos aqui a testemunhar. O turismo de Cabo Verde hoje está a dar um passo em frente para a qualificação do destino de Cabo Verde. A consolidação do Porto de Cruzeiros de Mindelo enquanto Green Port, com o funcionamento do projeto Onshore Power Supply, é a etapa que falta e que o Ministro do Mar garante a sua concretização a médio prazo. Toda a base para o Onshore Power Supply já está construída, agora falta a segunda fase, que é trazer a energia renovável limpa através de um parque de energia solar para aqui e abastecer todos os navios com energia limpa. É um projeto também que vários parceiros estão a participar, ou seja, a União Europeia, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, entre outros parceiros, para esse projeto a médio prazo e, não obstante, a energia que já estamos a utilizar também neste porto neste momento, quase 45% dessa energia já é energia limpa. A acostagem do navio Scanning Ellipse foi marcada por uma recepção oferecida pela gestão do porto, onde constava atividades culturais para o deleite dos turistas.
E a Câmara Municipal de Porto Novo promoveu hoje um encontro crucial com operadores turísticos locais, artesãos e também especialistas sobre o lema Turismo, uma alavanca para o desenvolvimento. O evento que decorreu na Aldeia Cultural Nos Reis teve como principal objetivo lançar uma reflexão estratégica sobre o papel do turismo como motor essencial para o desenvolvimento económico e social do município. Augusto Oliveira esteve presente, tem uns detalhes. A realização do encontro com os operadores turísticos e demais atores ligados ao sector se enquadra nas comemorações do Dia Mundial do Turismo, assinalado no passado dia 27 de setembro. O programa do dia foi marcado por uma série de atividades concebidas para estimular o debate e promover a economia criativa. O vereador do Turismo da Câmara Municipal de Porto Novo, Absalão Gertrudes, sublinhou a prioridade de investir na qualificação da oferta turística e na capacitação dos operadores turísticos. É fundamental investir na formação de qualidade, visando a educação e o desenvolvimento das competências profissionais do setor. Apostar em infraestruturas sustentáveis com foco na transformação verde e a resiliência climática. O turismo deverá contribuir igualmente para fortalecer a coesão social e territorial, dinamizando atividades nas zonas rurais, melhorando os caminhos vicinais, transportes e acesso a serviços básicos, beneficiando diretamente as comunidades locais e elevando a qualidade de vida de todos os portonovenses. A importância da coordenação a nível nacional foi destacada pela administradora executiva do Instituto do Turismo, que apelou a um esforço conjunto para otimizar os recursos e atrair mais visitantes a Santo Antão. Queria aqui realçar a importância que o Governo atribui ao turismo de Santo Antão. Nós sabemos que há aqui uma preocupação enorme quando se fala da requalificação dos caminhos vicinais, que é um património determinante para o turismo de Santo Antão. Não foi à toa que as câmaras municipais de Santo Antão aprovaram a deliberação nas assembleias municipais que elevem os caminhos vicinais ao património municipal, dado a sua importância, dada a sua história, mas também por aquilo que eles significam para o turismo. O Governo tem ações em curso através do programa Turismo Resiliente e Desenvolvimento da Economia Azul, onde é um projeto financiado pelo Banco Mundial que contempla ações, sobretudo como a requalificação dos caminhos vicinais. A Presidente da Câmara Municipal, Elisa Pinheiro, no seu discurso de abertura, sublinhou o turismo como um dos pilares da transformação económica, social e ambiental, apelando com isso a uma responsabilidade partilhada por forma a garantir que o crescimento do turismo beneficie toda a comunidade de Porto Novo, de Santo Antão e Cabo Verde. Para que possamos responder a tudo aquilo que são as necessidades económicas, é necessário que o público, ou seja, o setor público, fazer a sua parte, mas também o setor privado. Os senhores operadores turísticos têm nas suas mãos uma grande responsabilidade, que nesse caso é fazer as coisas bem feitas. Temos um produto diversificado e de qualidade, porque é só assim que vamos conseguir realmente fazer com que haja mais rendimentos, haja mais turismo no nosso município, na nossa ilha e em Cabo Verde. A par das apresentações temáticas sobre o turismo como a alavanca para o desenvolvimento, o encontro serviu também para a promoção do artesanato e outras manifestações culturais. E Cabo Verde quer aproveitar as potencialidades da economia verde para acelerar o ritmo da integração na zona de comércio livre continental africana. O desafio está em análise no encontro promovido pelo Ministério da Indústria, Comércio e Energia, em parceria com o Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana e também Comissão Económica das Nações Unidas para a África. O jornalista Carlos Santos tem os detalhes. O workshop pretende reforçar o conhecimento sobre a integração económica africana e debater o posicionamento estratégico de Cabo Verde no comércio regional. A iniciativa envolve também o setor privado e procura criar condições para um crescimento mais sustentável. Para a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, Patrícia Portela de Sousa, é fundamental que as empresas cabo-verdianas se apropriem do mecanismo regional que abre as portas a um mercado de milhões de consumidores.
agricultores. A conectividade entre Cabo Verde e o continente é um tema importante que está sendo tratado, não só a conectividade entre as ilhas para exportar os produtos das ilhas para que tenham acesso ao mercado africano, como também de Cabo Verde para a África. Há uma discussão grande entre o país também dentro da ECOWAS e também dentro da Comissão Econômica para a África, justamente para garantir esse acesso dos produtos cabo-verdianos ao mercado africano. Depois de validada a Estratégia Nacional de Implementação da ZELCA, agora, diz Patrícia de Sousa, é preciso agir, removendo algumas barreiras. Quebrar barreiras alfandegárias, assegurar o transporte e, sobretudo, para que as empresas, tanto as pequenas e médias empresas como as empresas de grande porte, tenham conhecimento e conheçam especificamente o passo a passo, os detalhes para ascender a esse grande mercado que é o mercado continental africano, onde é fundamental para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, o desenvolvimento da economia de Cabo Verde, a diversificação, porque vai dar acesso a um mercado muito grande de bens e serviços. A economia verde surge como uma mais-valia para o posicionamento do arquipélago, conforme explica o Diretor Nacional de Indústria, Comércio e Energia, Rito Évora. Vai percorrer todos esses instrumentos e partilhar e permitir a apropriação do setor empresarial local e de outras entidades dessas valências e dos detalhes, os meandros que estão sendo desenhados, mas também está-se a falar de acrescentar à estratégia um suplemento verde, que tem a ver com como é que podemos usar a transição energética e as oportunidades derivadas da economia verde para alavancar a nossa participação e melhorar a nossa competitividade nesse processo de integração. Durante 3 dias vão estar em debate a visão global da Zona de Comércio Livre Continental Africana, os instrumentos operacionais e a Estratégia Nacional para a Integração de Cabo Verde no mercado africano. E aqui na Praia, a Assembleia Municipal encontra-se reunida em mais uma sessão ordinária, reunião que se estende até a Bahia com vários assuntos em pauta. Na sequência do período de intervenções dos munícipes, o MPD acusou a Câmara Local de ter contribuído para a situação de risco de perda de certificado de país livre de paludismo por não ter usado por efeito parte das verbas transferidas pelo Governo. O PAICV e a Câmara desmentem o MPD, argumentando que certos fundos não foram transferidos e que o Fundo de Financiamento Municipal é claramente insuficiente até para pagar os salários dos funcionários da Câmara Municipal. O Canda Boriforte esteve no local e tem os detalhes. Na sequência das intervenções dos munícipes, o Movimento para a Democracia acusou a Câmara Municipal de ter culpas no cartório pelo risco de perda do certificado de país livre do paludismo que Cabo Verde conquistou em 2024. É que, argumenta a líder da bancada municipal do MPD, Manuela Brito, a Câmara teve acesso a milhares de contos do Fundo do Ambiente e conta com a transferência mensal do Fundo de Financiamento Municipal, mas resolveu adotar uma política de desmantelamento da estrutura de saneamento que encontrou em 2020 e agora não consegue apresentar uma solução para o problema. O risco de perdermos o certificado é real, aliás a OMS acabou por confirmar. E o risco é real porque a Câmara Municipal da Praia tem fundos para fazer isso através do Fundo do Ambiente, 250 mil contos, e resolveu não usar. A Câmara da Praia fez uma opção política de desmantelar toda a estrutura de saneamento que encontrou em 2020. Foi uma opção política sem ter nenhuma alternativa para apresentar aos municípios da Praia. E neste momento está de mãos amarradas porque não consegue apresentar uma solução. Mesmo tendo verbas para isso, através do Fundo de Ambiente e através do Fundo de Financiamento Municipal. Fundo de Financiamento Municipal, a Câmara recebe do Governo, por mês, cerca de 60 mil contos. Não são 50 mil contos, como o Presidente disse, porque é a segunda vez que ele apresenta um orçamento por baixo. São 60 mil contos, o que dá cerca de 2 mil contos por dia de transferências do Governo. Já o líder da bancada do PAICV contra-argumentou, destacando que não só as verbas de alguns fundos não foram transferidas, como quando o partido entrou na Câmara, aquelas verbas já tinham sido cativadas pela governação anterior do MPD. Aquiles Barbosa também esclareceu a questão do Fundo de Financiamento Municipal. Que é uma verba mensal de aproximadamente 50 mil contos. E só a folha de salário dos funcionários da Câmara rondam 63 mil contos mês. Isto significa que a Câmara terá que trabalhar na mobilização de recursos para fazer obras e também garantir o saneamento e outras atribuições que a Câmara tem, que não são poucas. Portanto,
Essa transferência não é exclusiva, existe a verba de fundo de ambiente e a verba de fundo de turismo que normalmente utiliza-se para aplicar na área de saneamento e ambiente, que não foram transferidas. Só para ter uma ideia, de 2020 a 2024, quando nós chegamos à Câmara, a verba de fundo de turismo já tinha sido adiantada à gestão anterior. Não recebemos de 2020 a 2024, sobretudo no ano que Cabo Verde recebeu os certificados, nenhum centavo de fundo de turismo. Do fundo de ambiente, transformaram aquilo em apresentação de projetos. Apresentamos projetos e não respondem. Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, criticou a resposta do ministro da Saúde perante um pedido da Edilidade a pedir apoio para assegurar o estatuto de certificado de país livre do paludismo. Nos receberam carta, nos pedir apoio. Numa lista, né? Numa lista, licença, caminhão, carro, contentor, Dina, tudo. Resposta de ministro de Saúde de minha país, de minha república. A presidente de Câmara de Praia, que está bem para o governo, numa situação de desespero, de aflição, está a pedir apoio. Resposta. Relativamente à lista remetida, contendo produtos e respectivos preços, acreditamos tratar-se de um equívoco, porquanto tais aquisições se inserem nos termos legais e administrativos vigentes no âmbito das competências de gestão camarária. Ou seja, numa situação de crise, o ministro de Saúde remeteu a lei. Numa situação de crise, que esta propala, que esta faz tem receio, mas pode causar algum descambamento, o ministro de Saúde, de uma área tão sensível, tem coragem de escrever uma coisa daquele. Esta tarde, a Assembleia Municipal da Praia deve discutir os instrumentos de gestão para 2026. O Executivo, liderado por Francisco Carvalho, propõe um orçamento com uma previsão de receitas na ordem dos 3.678.666.371 escudos. As despesas ultrapassam as receitas em 56.562.520 escudos, um déficit que a Câmara Municipal pretende financiar através do recurso a empréstimos. Eleitos municipais da Praia que estarão reunidos esta tarde e também amanhã durante o dia, eventualmente amanhã o orçamento estará então será sufragado pelos eleitos e a partir daí saberemos qual será o desfecho. Já temos 13 horas mais 17 minutos. A UCID apresentou um balanço crítico dos 50 anos de governação do país e propõe um novo rumo para Cabo Verde. O presidente do partido, João Santos Luís, chamou hoje a imprensa para fazer o que denominou o balanço amargo da governação da maiorias. Para o CID, as maiorias falharam as promessas e o país continua uma democracia fraca. Amilo Rodrigues esteve na conferência de imprensa e tem os pormenores. Em meio século de autonomia, João Santos Luís, presidente da UCID, aponta falhas profundas na governação e no desenvolvimento do país. As maiorias, diz o líder da UCID, falharam sistematicamente nas promessas que fizeram. É legítimo perguntar: estamos verdadeiramente independentes? Prometeram desenvolvimento, mas o país continua preso a uma economia frágil e dependente. Prometeram justiça social, mas as desigualdades aumentaram. Prometeram oportunidades, mas os jovens continuam a emigrar por falta de perspectiva. Prometeram boa governação, entregaram arrogância, nepotismo e sinais claros de corrupção. O povo confiou e foi traído, afirma o presidente da UCID, que aponta falhas a nível da saúde, da educação, da segurança e também na coesão. João Santos Luís questiona onde param os recursos obtidos através da cooperação bilateral. A resposta está na má governação, na falta de visão estratégica e numa cultura de poder arrogante, centralizadora e fechada ao diálogo. Pior ainda, não se definem prioridades nacionais claras. Gastam-se recursos em projetos de imagem enquanto faltam medicamentos, água potável, energia e emprego digno. Cabo Verde precisa de equilíbrio, transparência e uma nova liderança, diz João Santos Luís, realçando que promessas não constroem um país. O país não conseguiu reestruturar o setor económico para reduzir importações. As ilhas continuam sendo tratadas de forma desigual. Queremos ações concretas e resultados mensuráveis. A UCID propõe um Estado reformado e eficiente.
uma economia produtiva que permita ao país gerar os seus próprios recursos. Estamos aqui para propor um novo caminho baseado em seriedade, visão reformista e coragem política. A mudança no país passa também pela participação cívica, defende o CID. O presidente do Partido Democrata Cristão chamou hoje a imprensa para fazer o que denominou de balanço amargo da governação de maiorias, que realça João Santos Luís. Tiveram tempo, estabilidade política e confiança do povo, mas falharam sistematicamente todas as promessas que fizeram. E novas casas de acolhimento serão criadas em Santiago, Sal e também Boa Vista para receber mulheres vítimas de VBG e seus filhos, informou a coordenadora do projeto da Fundação de Religiosos para a Saúde em Cabo Verde. Nesta nova fase, que vai até 2027, o projeto inclui também uma componente de reinserção socioemocional de agressores, em parceria com o Ministério da Justiça. A nova fase do projeto foi apresentada hoje numa cerimónia que aconteceu na praia, onde esteve a Edne Barros. O projeto anterior terminou em março de 2025 com resultados positivos, incluindo a formação de 400 profissionais e a criação de 4 casas de acolhimento em Santiago, Fogo e Santo Antão, que assistiram 37 mulheres e 23 crianças, além da sensibilização que atingiu 15 a 20 mil pessoas. E nesta nova fase, que vai até 2027, o projeto será ampliado, segundo a coordenadora Vitória Seoane. Naquele novo projeto, nós sabemos criar 4 casas de acolhimento em parceria com o ICIEC, com câmaras municipais, com o ICA e com a Polícia Nacional, na cidade da Praia, na Tarrafal de Santiago, na Ilha de Sal, na Ilha de Boa Vista. Casas de acolhimento têm capacidade para 20 mulheres no mesmo tempo. A sustentabilidade depende principalmente do ICIEC, que é o encarregado das despesas das vítimas e dos seus dependentes, assim como das câmaras municipais, que são os encarregados da manutenção do espaço. Nós também trabalha em parceria com o Ministério da Justiça para não fazer uma reformulação, uma nova estratégia no Plano Nacional de Reinserção, e uma vez que aquele plano já está traçado, nós também dá uma formação integral para que os técnicos de reinserção, junto com os guardas prisionais, para justo conseguir chegar aquela nova estratégia com os agressores de VBG. O projeto conta com o apoio da cooperação espanhola. A embaixadora em Cabo Verde destacou a gravidade da violência de género e defendeu uma resposta conjunta, alertando para os dados alarmantes da ONU Mulheres. Menos de 40% das mulheres que sofrem violência de género procuram ajuda. E a maioria recorre primeiro a familiares ou amigas. Poucas batem à porta das instituições formais, que têm o potencial de ser os primeiros espaços de proteção neste contexto. A secretária de Estado da Inclusão Social destacou os avanços legais e as políticas do governo para promover a igualdade de género, reconhecendo os desafios que ainda persistem. Nomeadamente no que tange à autonomia da mulher, nas suas dimensões económica, física e de tomada de decisão. A Fundação de Religiosos para a Saúde, que é um importante parceiro do governo de Cabo Verde e que tem auxiliado na concretização dos objetivos e planos nesta área, que literalmente salva vidas e evita trajetos de sofrimento e destruição, dando alento e esperança às vítimas ou sobreviventes. Lídia Lima reforça que ações coordenadas, acolhimento, capacitação e reintegração são essenciais para reduzir casos de VBG. Ilhas de Santiago, Sal e Boa Vista terão novas casas de acolhimento para as mulheres vítimas de VBG e também para os seus filhos. E a tamareira de terra está em risco, crítica da Ilha do Maio, e a Fundação Maio Biodiversidade tem estado a produzir exemplares nos seus viveiros com o intuito de replicar a espécie a nível da ilha. Outra inquietação da organização não-governamental ambiental prende-se com as ameaças em torno da preservação das dunas da zona de Morrilho. A Fundação está a desenvolver iniciativas como a sensibilização para o pastoreio controlado e o restauro da vegetação natural. Luís António dos Reis assina o trabalho. Jairson Veiga, coordenador do programa Áreas Protegidas na Fundação Maio Biodiversidade, explica que as intervenções têm contado com forte engajamento da população local. Nós vamos fazer esse trabalho que é restaurar a vegetação natural das dunas, que é Tracácea, que é uma espécie que tem um caráter tio invasor,
que está compete com espécies endêmicas que não estão ali, inativos, né? Então não está remove a caça envolvendo a população local que está fazendo remoção dessas caças e nesse lugar não está produzir plantas dentro deles viveiro, não é? Sobretudo plantas maratarafes, plantas endêmicas, não é? Que depois não está bem substituir no lugar que não está remove a caça. As dunas do Parque do Norte, localizadas em Morim, é considerada como uma barreira natural importante para proteger a costa da Ilha do Maio em relação a possíveis fenómenos relacionados com as mudanças climáticas. Porém, o pastoreio livre tem trazido problemas para o ambiente e nas áreas protegidas da ilha. A Fundação Maio Biodiversidade está a trabalhar junto dos criadores de gado no sentido de incentivar a transição para o pastoreio controlado. Uma vez que as vacas, cabras, solta capa, comem que as plantas endêmicas, um pastoreio controlado tem menos animal, que os animais ficam cercados. Vaca e cabra cercado, a capa tem melhor qualidade de leite, capa que tem parasitas, não é? E a capa também tem melhor qualidade de carne e também a capa tem maior rentabilidade para o próprio pastor. A Fundação Maio Biodiversidade pretende disseminar junto dos criadores da ilha a necessidade de confinar os animais. O biólogo alerta ainda para a necessidade de preservar a tamarreira de terra, uma espécie criticamente ameaçada, especialmente na Ilha do Maio. Portanto, também nesse momento você está fazendo um trabalho que é remove espécies invasoras ao seu redor, como a aracácia, mas também não produz também alguns exemplares para expor, não replicas no terreno, para multiplicar essa população para fazer aumenta. Não tem apenas 10 sítios, 10 locais com fênix atlântica, com exemplares de fênix atlântica. Na Maio, não tem, está mesmo em perigo mesmo de desaparecer por total. Nesse momento, não está fazendo esse trabalho de tentar réplicas na viveiro. A Fundação Maio Biodiversidade mostra-se preocupada com a degradação das dunas, nomeadamente o uso de Moto 4 por parte dos visitantes e a questão da erosão das dunas. Satisfeitos devem estar os membros da cooperativa de vinhos Chan, na Ilha do Fogo, que a adega acumula mais um prémio internacional. Desta vez foi o vinho tinto que arrebatou mais uma medalha de ouro na 33ª edição mundial de vinhos extremos. Anabela Varela tem uns pormenores. O vinho tinto da adega Chan, colheita de 2024, foi distinguido com a medalha de ouro na 33ª edição do concurso mundial de vinhos extremos, realizado nos dias 20 e 21 de setembro em Sarre, Itália. O responsável pela adega e cooperativa Chan, Rosandro Monteiro, em conversa com a Infopress, anunciou a vitória e informou que este ano a adega concorrerá apenas com o tinto 2024. O concurso é organizado pela Servin, Centro de Investigação e Valorização da Viticultura da Montanha, e é o único evento mundial dedicado aos vinhos de viticultura heroica. Trata-se da terceira medalha de ouro para a adega Chan e da segunda consecutiva. Desde 2021, a adega já reuniu 5 medalhas de ouro, posicionando-se entre os melhores vinhos de viticultura heroica do mundo. Rosandro Monteiro acrescentou que a adega também participou no concurso mundial de Bruxelas com o Passito, que ficou a 86 pontos de conquistar uma medalha. Também no ano passado, vinhos da adega Maria Chaves, como o Santa Luzia e o Pico do Fogo, reserva, receberam medalhas de ouro em edições internacionais. Já temos 13 horas mais 28 minutos. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde. Hoje ficamos a saber que o novo regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português foi aprovado esta manhã, na manhã de hoje, da Assembleia da República, com votos a favor do PSD, do Chega, Iniciativa Liberal, CDS-PP e também JPP. O Partido Socialista, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN manifestaram-se contra a proposta. A aprovação surge depois de quando o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais 5 normas previstas no diploma, confirmando-se assim as dúvidas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha requerido a apreciação do documento, principalmente no que diz respeito ao reagrupamento familiar e à possibilidade de recurso judicial. A interdição de apoios sociais para estrangeiros com menos de 5 anos em Portugal, que o Chega queria que constasse, também ficou de fora, e esta medida será tratada posteriormente no quadro parlamentar numa lei própria. A lei aprovada endurece algumas normas, como, por exemplo,
exemplo, o aumento de 5 para 7 anos de residência legal para se poder requerer a nacionalidade. Contudo, a lei não ficou tão rígida quanto a primeira versão, chumbada pelo Tribunal Constitucional, particularmente quanto ao reagrupamento familiar. O presidente norte-americano Donald Trump disse que ele e o primeiro-ministro de Israel discutiram como acabar com a guerra em Gaza, tendo Trump afirmado que estão muito perto de um acordo de paz. O plano prevê a criação de um conselho de administração temporário, denominado Conselho de Paz, que será presidido por Donald Trump e incluirá o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. Existe também a retirada das tropas israelitas, mas somente após o desarmamento do Hamas e o envio da Força de Segurança Internacional. Israel manteria uma presença de perímetro de segurança, uma formulação vaga que poderia significar que manteria uma zona de tampão dentro de Gaza. O plano não exige que as pessoas deixem Gaza e prevê o fim imediato da guerra se ambos os lados o aceitarem. A proposta também exige que todos os reféns sejam libertados dentro de 72 horas após Israel aceitar o plano. Em troca, Israel libertaria palestinianos que cumprem penas perpétuas nas suas prisões, bem como detidos de Gaza desde o início da guerra. Enquanto isso, a ajuda humanitária seria autorizada a entrar em Gaza por organismos internacionais neutros, incluindo as Nações Unidas e o Crescente Vermelho. Não está claro se o controverso Fundo Humanitário de Gaza continuaria as suas operações. E a flotilha Global Summit que dirige para Gaza, mas com receio de intervenção israelita e sem nenhuma garantia de que os barcos vão conseguir chegar a Gaza, prosseguem a sua jornada. Os mais de 40 navios estão a aproximar-se do Bar Levantino depois de se terem recusado a descarregar ajuda humanitária em Chipre. Os navios da flotilha aproximam-se da última etapa da sua viagem e devem entrar na noite de hoje na zona de risco. Este será o momento crucial para o comboio liderado por civis que transporta ajuda humanitária para os palestinianos, uma vez que a marinha israelita irá impedir a passagem dos navios. A flotilha foi atacada por drones quando navegava em águas internacionais há cerca de uma semana. O ataque provocou várias explosões, danificou seriamente algumas embarcações e obrigou a frota a parar em Creta. A tripulação dos navios inutilizados foi transferida para outros navios, enquanto algumas pessoas decidiram desembarcar. A flotilha que transporta ajuda para Gaza vai entrar hoje à noite na zona de risco israelita, enquanto um navio da marinha italiana que a escoltava vai abandonar o comboio, disseram membros da Bissau. Entraremos na zona de interseção e avançaremos, acrescentou um ativista à agência de notícias italiana ANSA, lembrando que a flotilha de quase 40 navios partiu no início deste mês de Barcelona, levando a bordo cerca de 500 ativistas, políticos, jornalistas e também médicos de mais de 40 nacionalidades. Vamos acompanhar para ver o que é que acontece se o exército de Israel vai permitir que os navios cheguem a Gaza, mas ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Já temos 13 horas mais 32 minutos. No final deste jornal, tempo para vermos como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Temos neste momento um aparelho da TACV, é o avião da Global, ao serviço da TACV, partiu da Ilha do Sal, Espargos, e vem aqui para o aeroporto da Praia. É expectável então que dentro de sensivelmente 20 minutos o aparelho esteja no aeroporto da Praia. Já deixou a Ilha do Sal e vai para Amsterdão um aparelho da TUI, que vai lá chegar quando forem 10 horas mais 11 minutos, ou então às 22 horas e 11 minutos. Os 3 aviões da TAP que vieram de Bahia para o país já estão de regresso para Lisboa. O que está mais atrasado é o que partiu da Boa Vista. Partiu às 13 horas mais 7 minutos, é o que está mais atrás. Vai chegar na capital portuguesa às 6 horas mais 44 minutos. Mais adiantado está o avião da TAP que partiu de São Vicente, vai chegar a Lisboa às 6 horas e 36 minutos, e o que partiu da Praia chegará um pouco antes, às 6 horas e 23 minutos, na capital portuguesa. Pela via marítima, neste momento, não temos nenhum ferry a navegar. O navio Atlantic Express, que vem dos Estados Unidos, já esteve no Porto da Praia, está agora no Porto de Vale dos Cavaleiros, em São Felipe. Os demais ferries que normalmente costumam operar nesta hora, neste momento, estão nos seus portos aí a cumprir a sua programação. Chegando neste ponto, falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta terça-feira, 30 de setembro, o sol despontou às 6 horas 23 minutos mais 36 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 24 minutos e
10 segundos. A Lua está na fase quarto crescente, sai pelo sudeste, agora às 13 horas e 34 minutos. E a primeira baixa-mar aconteceu às 5 horas e 41 minutos e a seguinte vai acontecer às 17 horas e 49 minutos. A única praia-bar do dia aconteceu às 11 horas e 56 minutos, quer dizer então que hoje teremos praticamente o dia todo com maré baixa. Os dados apontam que hoje poderá ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 18 horas e 14 minutos até às 20 e 14. Amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar será às 7 horas e 49 minutos e a seguinte às 13 horas mais 54 minutos. E a primeira praia-bar amanhã acontece às 0 horas e 49 minutos e a seguinte às 13 horas e 54 minutos. E os dados apontam que amanhã poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 6 horas e 38 minutos até às 8 e 38, ou então mira das 19 horas e 6 minutos até às 21 horas e 6 minutos. 13 horas e 34 minutos. Recordemos os títulos que fizeram esta edição. Dissemos que o terminal de cruzeiros de São Vicente recebe navio de cruzeiro com turistas a bordo no arranque da nova época dos cruzeiros. O CID convoca a imprensa para apresentar o seu balanço amargo da governação de maiorias que falharam na governação na perspectiva do partido. Novas casas de acolhimento serão criadas em Santiago, Sal e Boa Vista para receber mulheres vítimas de VBG e também seus filhos. Nova lei de estrangeiros aprovado pela Assembleia da República de Portugal, menos severa que a primeira versão, mas com endurecimento de algumas disposições legais como o aumento de tempo para pedir nacionalidade. Flotilha de 40 embarcações que pretendem levar ajuda humanitária a Gaza aproxima-se da zona de risco e perde a escolta de navio de guerra da Itália, que deixa o grupo à sua sorte. Foram as notícias no Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.